O que vou fazer agora é explicar a natureza das maldições e bênçãos. Esses são dois temas principais das Escrituras. Acho que a palavra abençoar, em várias formas, ocorre cerca de 600 vezes na Bíblia. E a palavra maldição, provavelmente quase metade desse número de vezes. Mas aprendi por experiência própria que a maioria do povo de Deus não está realmente familiarizada com a natureza das maldições e bênçãos. Acredito que é o propósito de Deus que, através da redenção em Cristo, sejamos libertos das maldições e desfrutemos das bênçãos. Mas onde quer que eu viaje, encontro muitos do povo de Deus que estão suportando maldições quando deveriam estar desfrutando de bênçãos. Um dos principais motivos é que eles não sabem reconhecer o que é uma maldição e o que é uma bênção. A segunda razão é que, mesmo que reconheçam isso, eles não podem saber como ser libertos da maldição e entrar na bênção. Então, deixe-me começar oferecendo uma definição simples de bênçãos e maldições. Ambos são veículos de poder sobrenatural. É muito importante entender que não estamos lidando com algo puramente natural. Vai além do natural. Eles são veículos de poder sobrenatural. Para o bem, se forem bênçãos, e para o mal, se forem maldições. E uma característica delas é que muitas vezes elas continuarão de geração em geração. Muitas vezes até que alguém saiba como interrompê-los se forem maldições. O resultado disso é que muitas pessoas e alguns de vocês que estão aqui esta noite estão sofrendo em suas vidas as consequências de coisas que podem ter acontecido há muitas gerações. E você tem que rastrear o seu problema até a origem e tomar as medidas apropriadas para ser liberto. Agora, os veículos de bênçãos e maldições geralmente são palavras. Podem ser palavras faladas, palavras escritas, ou simplesmente palavras pronunciadas anteriormente. Porém, tanto as maldições quanto as bênçãos podem ser transferidas ou transmitidas por objetos físicos. Portanto, nem sempre é apenas uma questão de palavras. Ruth e eu encontramos uma senhora judia que conheceu o Senhor Jesus e o reconheceu como seu Messias e seu Salvador. Ela nos contou essa história em primeira mão, nós ouvimos isso diretamente dela. Ela era o que chamam de secretária executiva altamente qualificada. Ela tinha um emprego muito bem remunerado com um homem que era presidente de sua própria empresa. Depois de algum tempo, ela descobriu que o presidente e todos os executivos da empresa participavam de um estranho culto sob o comando de uma senhora guru. Então o presidente perguntou se ela poderia digitar algumas bênçãos que aquela guru havia pronunciado sobre os executivos. Quando esta senhora começou a digitá-las, ela percebeu que elas eram tudo menos bênção para os cristãos. Então ela foi até seu chefe e disse: "Sinto muito, mas não me sinto à vontade para digitar essas bênçãos." O patrão foi gentil e disse: "Sinto muito, se eu soubesse que era contra a sua consciência, não teria pedido que você fizesse isso. Esse foi o fim de tudo." Agora temos que fornecer algo por inferência. Mas tenho certeza de que a senhora guru ouviu falar dessa secretária que não datilografou suas bênçãos. E quem sabe o que ela fez? Ela pode ter orado ou pode ter pronunciado uma maldição. Mas a partir dessa fonte realmente não faria muita diferença o que era. Dentro de algumas semanas, esta secretária, vou chamá-la de Miriam, não era o nome dela, os dedos de Miriam começaram a ficar rígidos, enrolados, tortos, e em pouco tempo estavam extremamente doloridos e ela não conseguia dobrá-los. Ela disse que você não acreditaria na dor. Ela teve que dormir em uma cama separada do marido porque sempre que o marido se virava e a cama tremia, a dor era insuportável em seus dedos. Ela foi a um especialista que fez radiografias e disse que era artrite reumatoide. Ela era, em certo sentido, uma pessoa aleijada.
Outra senhora, uma senhora carismática, recebeu estas minhas 3 fitas de pregação e sentiu que esta senhora Miriam deveria ouvi-las. Não acho que Miriam estivesse muito realmente entusiasmada com os vídeos. Ela era uma senhora bastante sofisticada e acho que a ideia de maldições era algo remoto e medieval aos olhos dela. De qualquer forma, esta outra senhora prevaleceu e elas sentaram-se e ouviram os 3 vídeos. E no final do 3º vídeo, conduzo as pessoas numa oração pela qual se libertam de qualquer maldição sobre as suas vidas. No ponto onde a oração começou, a fita cassete emperrou. Não iria para frente, não iria para trás e não conseguia retirar ela. Isso não é puramente natural. Então Miriam disse, bem, então não posso fazer a oração. Esta senhora infatigável disse, não, eu tenho a oração digitada. Eu vou trazer isso. Então ela convenceu Miriam, creio que contra seu próprio julgamento, a ler esta oração. Agora você poderia ler a oração em 3 minutos, não demoraria tanto assim. Então Miriam apenas leu a oração obedientemente, e entre o momento em que começou a ler a oração e o momento em que terminou, seus dedos e mãos foram totalmente libertos. Não havia nenhum vestígio de artrite. Ela voltou ao médico, ele confirmou clinicamente a cura. O que quero enfatizar é isso. Ela não estava orando por cura, isso não estava em sua mente. Ela estava simplesmente se libertando de uma maldição, mas quando a maldição foi quebrada, não houve mais motivo para a doença. Outro exemplo de barreira invisível. Agora quero tratar das Escrituras como as formas que as bênçãos e maldições assumem. Há um capítulo específico no Antigo Testamento que trata exclusivamente de bênçãos e maldições. Quantos de vocês sabem qual é? Deuteronômio, capítulo 28, tudo bem. Tem 14 versículos de bênçãos e 54 versículos de maldições. Agora, não podemos entrar nisso por causa do tempo, mas sugiro, se você estiver preocupado, que conforme sua conveniência, estude esse capítulo cuidadosamente. Já estudei isso muitas vezes e vou oferecer meu resumo. Mas, por favor, exerça seu próprio julgamento para saber se você acha que isso é correto ou não. Aqui está meu resumo das principais bênçãos e das principais maldições. Na verdade, elas são opostas exatamente uma à outra. Aqui estão 7 bênçãos. Número 1, exaltação. Significa ser elevado, você não está mais vivendo sob as coisas. Número 2, uma palavra que tive que cunhar, reprodutividade. Não consegui encontrar uma palavra normal em inglês, mas uma pessoa que está na bênção de Deus é frutífera em todas as áreas da sua vida. Número 3, saúde. Número 4, prosperidade ou sucesso. Número 5, vitória. Número 6, Moisés disse que você seria a cabeça e não a cauda. E número 7, você estará acima e não abaixo. Agora, quando eu estava estudando isso há alguns anos, perguntei ao Senhor, qual é a diferença entre a cabeça e a cauda, sendo que ele me deu uma resposta simples. A cabeça toma decisões, a cauda simplesmente é arrastada. Então, de que maneira você está vivendo? Você está tomando as decisões? Você está no comando da situação? Ou você está simplesmente sendo arrastado como um rabo por circunstâncias e forças que você não entende e pode controlar? Se você é uma cauda, é bem possível que esteja sob uma maldição. Não estou dizendo que todas essas bênçãos se devam a essa causa, mas isso cabe a você discernir. Existe apenas um especialista nesta área e seu nome não é Derek Prince, é o Espírito Santo. Ele é quem tem que mostrar a você, pessoalmente. Posso pregar a verdade geral, mas você precisa obter a aplicação específica do Espírito Santo. Então vamos dar uma olhada nas maldições e elas são exatamente o oposto. Humilhação, incapacidade de reprodução ou esterilidade. Eu diria que basicamente a esterilidade
está quase sempre associada de alguma forma a uma maldição. Número 3, doenças de todo tipo. E se você ler Deuteronômio 28, quero dizer, não há nenhuma doença que tenha sido deixada de lado quando você chegar a essa lista. Número 4, pobreza ou fracasso. Número 5, derrota. E número 6, você é a cauda, não a cabeça. E número 7, você está abaixo, não acima. Você provavelmente já ouviu falar sobre os dois cristãos que se conheceram. Um deles disse, bem, como você vai, irmão? E ele respondeu, bem, dadas as circunstâncias, não estou mal. E o primeiro cristão disse, bem, o que você está fazendo nessas circunstâncias? Você deve estar acima e não abaixo. Agora, ao longo dos anos, independentemente dessa lista, fiz uma pequena lista de indícios de que me alertaram de que provavelmente eu estava lidando com uma maldição. Eu só digo provavelmente. Eu fiz isso independentemente de Deuteronômio 28, mas é realmente incrível como isso está próximo. Acontece que tenho uma lista de 7. Quero deixar bem claro que não estou dizendo que se você tem um desses, é absolutamente certo que você está sob uma maldição. Você precisa examinar a possibilidade e buscar a Deus, mas se você tiver vários deles, quanto mais você tiver, mais será a possibilidade de estar sob uma maldição. Aqui está a minha pequena lista. Número 1, colapso mental ou emocional. Onde as pessoas desmoronam, essa é uma frase usada hoje. Você diz que ele ou ela simplesmente desmoronou. É disso que estou falando emocionalmente, mentalmente ou ambos. Número 2, doenças repetidas ou crônicas, especialmente se forem hereditárias. Porque, veja bem, as maldições passam de geração em geração. Além disso, em situações em que os médicos não conseguem encontrar nenhuma causa normal. Número 3, os chamados problemas femininos. Esterilidade, tendência a abortar e problemas menstruais. Ruth e eu lidamos com tantos casos como este que, onde quer que uma pessoa venha orar nessa categoria, simplesmente agimos com base no fato de que é uma maldição. Na verdade, chegamos a um ponto em que realmente sentimos que estamos desperdiçando nosso tempo ministrando aos enfermos, sem primeiro ensiná-los como serem libertos da maldição. Certa vez, convocamos uma fila de pessoas com problemas femininos, e no meio da fila estava um homem. Então, quando ele apareceu, eu disse, qual é o seu problema? Como você pode ter um problema feminino? Ele disse, meu problema é depressão e isso é feminino. No entanto, não aceitei sua declaração. O próximo, um colapso do casamento e da alienação familiar, onde as famílias se desfazem, onde os casamentos se desfazem, onde os filhos são alienados dos pais, os irmãos das irmãs. Muito, muito provavelmente uma maldição em trabalho. O próximo, insuficiência financeira. Quero ter cuidado ao dizer isso. Não creio que a pobreza, por um curto período, possa ser um teste pela qual Deus nos está a fazer passar. Mas se você está sempre com falta, se nunca tem o suficiente, se está sempre com dificuldades, acho que muito provavelmente você está sob uma maldição. Então o próximo é o que eles chamam de sujeito a acidentes. Em outras palavras, você é uma daquelas pessoas que sempre sofrem um acidente. Isso é meio objetivo, porque as seguradoras irão verificar você e lhe darão um prêmio mais alto se o classificarem como sujeito a acidentes. Quero dizer, não é natural ser a pessoa que sempre quebra o tornozelo quando você sai do meio-fio, ou sua esposa sempre bate a porta do carro no seu dedo, ou seja lá o que for. Ou é sempre no seu olho que um pequeno inseto pousa. Quero dizer, não é natural se isso está sempre acontecendo. E, finalmente, numa família, um histórico de suicídios ou mortes não naturais. Se há uma frequência dessas coisas em uma família,
Você poderia dizer que uma maldição é como um longo braço maligno do passado, e você não sabe há quanto tempo está esticado, e toda vez que você está prestes a ter sucesso ou chegar onde deseja, esse braço maligno o tropeça. E você tem que se levantar e começar de novo, você chega tão longe e tropeça novamente. E isso realmente se torna a história da sua vida. Você ficaria surpreso com quantas pessoas me contaram histórias como essa e tantas vezes disseram: bem, aconteceu a mesma coisa com meu pai ou com meu avô. Em outras palavras, parece ocorrer em nossa família. Ou outra imagem simples é uma sombra escura do passado sobre a sua vida, bloqueando a luz do sol das bênçãos de Deus. Você pode ver outras pessoas andando sob a luz do sol e sabe que ela está lá e é real, mas de alguma forma o sol raramente parece brilhar totalmente sobre você. Vamos para Deuteronômio 28 para ver o que eu chamaria de causas primárias, tanto bênçãos quanto de maldições, e felizmente elas são muito simples. Os 2 primeiros versículos de Deuteronômio 28 dizem o seguinte: agora acontecerá que, se você obedecer diligentemente à voz do Senhor seu Deus e guardar cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, o exaltará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus. Essa é uma tradução que creio ser seguida pela maioria das traduções modernas, mas a antiga King James costumava dizer: se você ouvir diligentemente a voz do Senhor seu Deus. E em hebraico, essa frase é formada pela repetição da palavra ouvir. Se você ouvir, isso é enfático, a voz do Senhor seu Deus e fazer o que ele diz. Muito simplesmente, a causa primária de todas as bênçãos é ouvir a voz de Deus e fazer o que ele diz. Agora, a causa primária de todas as maldições é exatamente o oposto. No versículo 15 do mesmo capítulo: mas acontecerá que, se não obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, guardando cuidadosamente todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, que todas essas maldições virão sobre você e o alcançarão. Então, qual é a causa das maldições? Não ouvir a voz de Deus, não fazer o que ele diz. Então, basicamente, você tem os 2 problemas raízes, ou as 2 causas raízes. A causa da bênção, ouvir a voz de Deus e fazer o que ele diz. A causa das maldições, não ouvir a voz de Deus, não fazer o que ele diz. Então vamos lidar em primeiro lugar agora com maldições que procedem do próprio Deus.